2020 é um ano que certamente ficará marcado para milhares de pessoas. Depois da apresentação dos novos colaboradores, da consagração dos novos obreiros, chegou mais um dia tão esperado, a terceira vigília do Fogo Abrasador. E a expectativa foi grande para aqueles que a pandemia não isolou do altar. Eu abri mão de tudo para estar aqui hoje porque eu quero o Espírito Santo, né? Quero me fortalecer, quero crescer em Deus. Através dessas vigílias, como que a gente sai preenchida, cheia, cada vez é uma vigília diferente do que a outra, é melhor. Cada vez você tem mais uma comunhão maior com Deus, um aprendizado maior. E isso daí faz com que a visão mude e que você sai preenchida mesmo, renovada e sempre com uma direção nova. Eu fiquei afastada durante 4 anos. Agora, novamente, eu voltei. Meu esposo é a primeira vez que vem na Universal. Minha esposa, ela me apresentou a Universal e ela falou: olha, meu sonho é que você frequentasse a igreja comigo, que você fosse comigo até o templo. Eu falei: será que é para mim? Eu falei: não, eu vou aceito. E até agora está sendo tudo muito lindo. Eu estou olhando tudo e estou impressionado. E eu tenho certeza que é esse caminho que eu quero seguir. Eu venho assistindo os Obreiros em Fox, né, no canal 21, né, que eu assisto muito. Né, aí eu estava meio assim, que não ia vir. Mas eu vi que era uma coisa muito forte, uma coisa muito espiritual, né, para viver a fé. Aí me interessei e falei: eu vou ir. Mensagens do Bispo Macedo têm sido muito importantes para mim, né? Eu tenho sempre acompanhado, então sempre me renova. Imagina então hoje aqui presencialmente, ao vivo, com o Bispo, a direção, né, que vai ser passada através dele pelo Espírito Santo. Então vai ser extraordinário. Bom, se eu tenho o espírito da criação, se o Espírito de Deus, o Espírito que criou, que disse haja luz e a luz apareceu, que criou tudo isso, se esse Espírito está dentro de mim, então eu tudo posso. Eu vivia usando drogas, eu vivia em noites, em baladas, andava com pessoas do crime, já pratiquei, né, o crime também, e eu me afastei 3 vezes da presença do Senhor Jesus. Só que dessa vez eu voltei para literalmente ficar determinado a mudar de vida, determinado a seguir o meu caminho com o Senhor Jesus. Fiz uma aliança com Deus, entreguei minha vida para Ele. Eu quero dar o meu melhor, cada dia mais. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Em o nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus é o primeiro na sua vida, se o reino de Deus é o primeiro na sua vida, já está dentro de você, que é o Espírito Santo, então essa é a sua prioridade. Viver para salvar, enquanto você tiver vida. Enquanto nós tivermos vida, vivermos para salvar os que estão perdidos. Em nome do Senhor Jesus. Faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo. Essa vigília para mim foi muito especial, houve um avivamento e saí renovada na fé. Estar aqui hoje foi uma bênção para mim, né? Deixei filho em casa com meu esposo, entreguei na mão de Deus. Deus, eu vou deixar eles aqui e vou para tua casa, porque eu quero receber o teu Espírito dentro de mim, para eu ficar mais viva ainda na fé. Teu fogo, faça fluir teu rio em minha vida para te servir. Seja feita a tua vontade, meu Senhor, a tua vontade e não a minha. Em o nome do Senhor Jesus é o que nós determinamos, e todos que concordam digam amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus.
Conta pra gente a sua experiência, você que esteve na vigília do fogo abrasador, transmitido diretamente do Templo de Salomão. Conta pra gente a sua experiência, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo nosso WhatsApp, gravando um vídeo objetivo e enviando para o número 953 39 28 28, 0 operadora 11. Você que foi batizado com o Espírito Santo, você que estava afastado e voltou e se entregou de verdade e teve aí sua experiência com Deus que marcou esta data para sempre na sua vida. Envie então a sua experiência ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, 953 39 28 28, 0 operadora 11. Bispo Irlan está aqui em estúdios para responder as suas perguntas também enviadas ao número mencionado. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo, boa noite a todos, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos estar orando, clamando com o bispo Renato e demais bispos auxiliares aqui do Templo de Salomão, nesta jornada, nesta caminhada de fé, nesta fogueira santa no Templo de Salomão. E nós temos na nossa central de atendimento o pastor Cadu do Força Jovem Universal para receber a sua ligação, dar atenção, esclarecer as suas dúvidas e resgatar a você. Você que está aí agora pensando no suicídio, pare, preste atenção. Você que está sendo bombardeado com pensamentos de suicídio, pensando em tirar a própria vida por achar que não há solução, nós estamos aqui, queremos e vamos lhe ajudar, nós podemos lhe ajudar. Cadu, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Muito boa noite, Bispo Júlio, e a todos que acompanham essa programação. Como o senhor acabou de falar, existe solução para essa pessoa que está sendo acometida desses pensamentos terríveis, pensamentos de morte, pensamentos de que a única saída é tirar a própria vida. E nós estamos aqui, bispo, para enviar socorro, resgate para essa pessoa. Inclusive, bispo, nós temos aqui conosco, essa pessoa entrou em contato, a Vanessa Alessandra. Bispo, olha o que ela disse. Ela é de Vargem Grande do Sul, aqui em São Paulo, e ela afirma estar afastada desde o início do ano. E olha o que ela conta. Que além de estar afastada, ela e o marido voltaram a fazer as coisas do mundo. E está se sentindo muito envergonhada porque ela prometeu para Deus que não faria mais isso. Então, tanto para a Vanessa quanto para essa pessoa que nos acompanha, cercada por esses pensamentos, nós queremos dizer: a resgate para você, a solução para você, o Espírito do nosso Deus, ele vai te resgatar. E é agora, por meio de uma decisão, Vanessa, priorizar o Espírito Santo. Você e o seu esposo se afastaram da igreja física porque vocês não fazem parte da igreja espiritual, que é o corpo do Senhor Jesus. Só por meio do batismo com o Espírito Santo, nós fazemos parte da igreja espiritual, onde Jesus é o cabeça. E nada nem ninguém consegue nos afastar dele, nem pandemia, nem problemas, perseguição, decepções, acidentes, ameaças. Sabe, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, eu falo por experiência própria, nada nem ninguém consegue nos separar. Você pode mudar de continente, de país. Olha, você pode sofrer oposição, injustiça de todas as partes. Quando você tem o Espírito Santo, você permanece firme. E você deve, nesta fogueira santa, nesta feita no Templo de Salomão, priorizar o batismo com o Espírito Santo. Você e o seu esposo. Inclusive, neste sábado, nós vamos ter uma reunião do Alta Ajuda, onde você, Vanessa, deve participar. O Bispo Macedo vai ministrar aqui no Templo de Salomão esta reunião para as mulheres, aonde a Dona Esté vai estar presente, a Cristiane, o Bispo Renato vai estar presente, a Viviane, a minha esposa, eu estarei presente, o Bispo Irlan estará presente também com a sua esposa, Ana Paula. Certeza. E você deve participar, você deve, Vanessa, participar desta reunião, porque você precisa dessa autoajuda. Vamos à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco através do WhatsApp, que está à sua inteira disposição, através do número 953 39 28 28, 0 operadora 11. A este número você não deve ligar
Você deve somente enviar a sua mensagem de áudio, de texto, né, ou um vídeo curto, objetivo, fazendo a sua pergunta ou contando a sua experiência. Você que participou aí no norte do nosso país, no nordeste, no centro, no centro-oeste, no sul, no sudeste, qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Bispo, eu fui batizado na vigília do fogo abrasador. Bispo, olha, eu voltei, eu fui resgatado e eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu vim decidido e aconteceu. Então, manda pra gente a sua experiência que nós vamos exibir aqui no programa Obreiros em Foco para todo o Brasil. Vamos à primeira pergunta, por favor. Olá, Bispo. Me chamo Valdilane, sou da Igreja de Pinheiral, do estado de São Paulo. Bispo, gostaria de saber até que ponto devemos cuidar de uma alma. Então, até o ponto em que ela quer ser cuidada, e também você precisa prestar muita atenção, porque quando a gente está cuidando de uma pessoa, principalmente num processo de libertação, às vezes o próprio mal usa aquela pessoa para dizer que não quer ser mais cuidada. E você precisa ter discernimento. Uma vez que você tem o Espírito de Deus, você vai ter discernimento para saber que não é ela que está falando, mas o mal que a possui. Então você deve insistir, sabe? Orar por ela, e se ela disser naquele dia que ela não quer mais a sua ajuda, então você ore por ela, deixe passar, e no outro dia você a procure novamente e insista até que essa pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Aí sim, ela estará definitivamente resgatada e salva e pronta para ajudar outras pessoas também. Em outras palavras, enquanto a pessoa estiver viva, sim, o obreiro, o colaborador, o evangelista, o cristão verdadeiro deve seguir lutando por esta alma. Se ela não aceita, orando por ela e dando sempre um bom testemunho, estando apto para ajudá-lo naquilo que for possível. Bem, nós vamos agora à participação da senhora Gilda. Ela quer falar com você que é depressivo. Preste atenção, você que está pensando na morte, em abandonar a sua família por causa das dívidas, do desemprego, da falta de oportunidades, você que está aí depressivo agora por causa da traição, você que está desenganado e pensando na morte porque diagnosticaram uma doença incurável. A senhora Gilda quer provar para você que há solução para essa situação que você está enfrentando. A obreira Gilda vai falar mais ao respeito. Acompanhe. Meu nome é Gilda, eu cheguei na Igreja Universal há 20 anos atrás, com depressão, com vícios, com enfermidades, e foi através da Folha Universal. Quando eu li, através dos testemunhos, eu tive interesse de estar chegando até a igreja, onde eu fui, fiz as correntes, onde a minha vida foi transformada, eu fui liberta e hoje a minha vida é abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. A senhora Gilda acabou de provar para você, esta obreira hoje, curada de doenças incuráveis, livre da depressão, provou para você, católico, evangélico, espírita, provou para todos nós que fazemos a obra de Deus, que tudo aquilo que está à nossa disposição, como, por exemplo, o Folha Universal, os programas de televisão, os programas de rádio, tudo que usamos para levar a esperança, levar a verdade, levar a fé viva, inteligente no Deus vivo, não é em vão. Meu amigo, se você diz, bispo, olha, eu não li o Folha Universal desta semana, leia, o bispo Marcelo está falando, você tem honrado a Deus acima de todas as coisas? Aqui na capa também, eu acreditava em tudo que os outros falavam. A Adriana Oliveira buscou ajuda em revistas e pessoas místicas, mas só encontrou as respostas que buscava quando priorizou o Espírito Santo. O Folha Universal desta semana está falando de muitas coisas importantíssimas. Aqui na última página, eu voltei, está o caso verídico do José Hilário, que deixou de priorizar a comunhão com Deus e se afundou nas drogas. Saiba como tudo mudou, disse ele, passei a usar drogas onde eu evangelizava. Imagine só você.
A quem você um dia ajudava, agora você está ali jogado, né? Entre eles, viciados. Esse jornal Folha Universal deve ser lido e depois que você lê o seu exemplar, não jogue fora. Dê a alguém, evangelize alguém, fale de Deus para alguém. E se você ainda não patrocinou 3, 5, 10 exemplares ou um fardo, faça isso dentro das suas possibilidades. Faça por onde outras pessoas serem ajudadas. Nós temos feito o jornal Folha Universal chegar às mãos de todas as pessoas, de todas as classes sociais. É mais de 1.400.000 exemplares impressos semanalmente. Eu tenho aqui a participação da Adriana Araújo, é apresentadora, né? Hoje, ela diz assim, com Folha Universal em mãos: conheço a Folha Universal, gosto do conteúdo e já tive o privilégio de ver produzido uma matéria sobre o jornal da Record, que na época ela também apresentava. Foi uma ótima experiência, ficamos lisonjeados. Está aí a participação da Adriana. Meu amigo, se você precisa de ajuda, preste atenção. Você que diz, bispo, eu reconheço que só eu não posso. Eu venho tentando superar esta depressão já há meses, há semanas, e cada dia, cada hora que passa só intensifica. Eu reconheço que os especialistas, os medicamentos, as orientações têm amenizado, mas não resolve. O Cadu, que faz parte do Força Jovem, ele é pastor já há quantos anos, Cadu? Bispo, eu sou pastor há 8 anos, bispo. Casado há quantos anos? Há 9 anos, bispo. Há 9 anos. Você faz parte aqui do Força Jovem Universal no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo. Exatamente, bispo. Aqui nós temos ajudado jovens que, como o senhor estava falando agora há pouco, têm enfrentado a depressão, que é considerado o mal do século e, infelizmente, no meio dos jovens tem crescido cada vez mais. Então, aqui no templo, na Força Jovem, o nosso trabalho é mais focado nesse tipo de pessoa que tem enfrentado esse tipo de problema e temos procurado levar a elas a consciência de que o que elas precisam não é tirar a vida, é tirar a dor. E através da fé, não há dor que não possa ser arrancada. Seja a dor da decepção amorosa, a dor de um problema familiar, seja a dor que for, através da fé, essa dor é arrancada, o desejo de morte é arrancado e essa pessoa passa a querer viver ao invés de pensar em tirar a própria vida. Pois bem, se você está pensando em morrer, pense em viver, pois isso é possível através da fé. E a central aqui do programa Obreiros em Foco, do Templo de Salomão, está à sua inteira disposição. O pastor Cadu está aí com a equipe de auxiliares, de levitas e esposas de pastores, obreiros aqui do Templo de Salomão, para receber a sua ligação. Você que está depressivo, você que está afastado, você que precisa desabafar, que precisa do resgate, nós faremos o resgate chegar a você. Não importa o erro que você tenha cometido, não importa a sua idade, não importa a sua nacionalidade, não importa o seu nível cultural, social, sua formação acadêmica, seja você quem for, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Os obreiros estão em espírito de oração, os colaboradores estão em espírito de oração durante este programa para resgatar você que está afastado. Pode ligar, 3573-3535, 0 operadora 11. Você tem mais nomes aí, Cadu? Tenho sim, bispo. Inclusive, esse caso que eu vou falar para o senhor agora tem tudo a ver com o que o senhor está falando. Olha que interessante. A Rosângela, de Goiânia, Minas Gerais, ela afirma o seguinte: já fui colaboradora e reconheci que não tinha o Espírito Santo. Depois de ter enfrentado um problema de saúde de meu esposo e ter ficado angustiada. Depois disso, a depressão que eu tinha quando cheguei na igreja voltou. E agora está mesmo indo à igreja, essa depressão voltou. A Rosângela, ela precisa entender que não é o fim, bispo. O fato dela ter reconhecido que não tem o Espírito Santo faz com que agora, liberta daquele engano, ela possa de fato buscar o Espírito Santo, ser selada com o Espírito Santo e se ver livre para sempre dessa depressão. Até mesmo porque, bispo, pior do que não ter o Espírito Santo é achar que tem o Espírito Santo e não tem.
Então, o fato dela ter passado por essa situação, estar sofrendo, estar abatida, não é o fim. Ela entrou em contato, nós vamos enviar resgate e breve ela vai estar aqui contando o testemunho dela, contando que superou. Eu creio. Por isso, nesta Fogueira Santa, se você vai participar, participe priorizando o batismo com o Espírito Santo. Você não foi batizada anteriormente porque você não se entregou totalmente. Agora, tomando a decisão de se entregar 100%, você vai ser batizada com o Espírito Santo. Você se abalou com a doença do seu esposo, se angustiou e a depressão voltou. Por quê? Porque você não era batizada com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aí. Ele fez você reconhecer, entender que está faltando o batismo. Agora, priorizando o batismo e entregando toda a sua vida, suas angústias, depressão, temores, Deus, Ele vai lhe honrar, pois para isso Ele lhe buscou e você vai ser resgatada. Sábado, participe da reunião do Autoajuda, que será ministrada desde o Templo de Salomão pelo Bispo Macedo para todo o Brasil. Vai ser essa reunião voltada para as mulheres, mas o Bispo Macedo, a Dona Esté, a Cristiane, o Bispo Renato, a Viviane e eu estaremos participando aqui pessoalmente no Templo de Salomão e você que está afastada, é o nosso convidado. Vamos a mais uma pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco para que a gente possa orientar. É o Leandro que enviou essa pergunta. Por favor. Boa noite, Bispo. Meu nome é Leandro e eu gostaria que o senhor explicasse o que a Bíblia quer dizer quando ela fala para juntarmos tesouro no céu. Obrigado. Ok, Leandro. O Senhor Jesus está falando sobre investimento. Assim como a pessoa investe aqui na terra, investe na bolsa, investe no tesouro, enfim, tem várias maneiras de se investir aqui neste mundo. Só que as riquezas deste mundo, elas podem ser roubadas. Quando você investe no céu, quando você ajunta tesouro no céu, que é você investir na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, na sua salvação, você está sempre vigiando, você está sempre cuidando, guardando, para que você não venha perder a sua comunhão com Deus, a sua fé. Então, ali você está investindo. Quando, por exemplo, você participou da vigília, da terceira vigília do fogo abrasador, você fez um grande investimento na sua fé, na sua comunhão com Deus. Quando você, como obreiro, participa aos sábados das reuniões dos obreiros, você está investindo na sua fé. Quando você jejua, quando você ajuda uma pessoa, tudo isso é o investimento, tudo isso é ajuntar tesouro no céu. E esses tesouros jamais serão roubados. Eu estou ensinando vocês no caminho de Deus, da justiça, no caminho do bem, para você ser uma mulher de Deus, para você ser feliz. Ninguém vai fazer você feliz, ninguém nesse mundo, ninguém vai fazer você feliz, nem marido, nem pai, nem mãe, nem ninguém. A única pessoa que faz você feliz é o Espírito de Deus. O grande erro de muitos que se dizem servos de Deus é confundir a fé natural, que é a fé religiosa, com a fé inteligente, a fé na palavra de Deus, a fé sacrificial, a fé bíblica. A fé natural, religiosa, ela se contenta em saber apenas, em participar de uma reunião, uma missa, um evento, mas o fato de colocá-la em evidência e fazê-la funcionar como determina a Bíblia Sagrada, isso não querem fazer. Essas pessoas não têm disposição para o fazer, não têm coragem de sacrificar, de obedecer, de confiar. Esse tem sido um grande problema no universo entre aqueles que se dizem de Deus. Afirma o texto bíblico
na epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14, se você tem aí a Bíblia em mãos, 2,14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Está aí. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14. A fé só pode salvar, só pode trazer o resultado esperado, só pode fazer o milagre acontecer quando essa fé ela é materializada por meio da obediência, da entrega, do sacrifício voluntário daquele que diz, eu creio. A fé inteligente, meu amigo, ela é sacrificial, ela é corajosa, ela é obediente, ela é disciplinada. Ouviu, obreiro, colaborador? Ouviu? É isso mesmo. Não existe fé inteligente, indisciplinada, medrosa, acomodada, tímida. A fé inteligente, ela é corajosa, ela é disciplinada, ela é sacrificial. E é por isso que ela é honrada pelo próprio Deus. Deus tem prazer em honrar essa fé, porque essa fé é dada por Ele. Essa fé foi emprestada por Ele. Por isso, pense nisso e não esqueça, o nosso galardão é grande demais para colocarmos em risco por picuinhas e pessoas que não têm o que fazer, falar e muito menos acrescentar às nossas vidas. São os religiosos que, infelizmente, se fizeram inimigos da cruz de Cristo. Meu nome é Elaine e eu vivia de aparência. Eu cheguei na igreja por insistência da minha mãe. Eu achava que eu não tinha necessidade de estar na igreja, achava que a igreja era coisa de crente. Que eu era jovem, que eu tinha que aproveitar a vida, então, de tanto ela insistir, eu acabei vindo para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu me interessei pelos trabalhos, pelos projetos, e foi me apresentado o Força Jovem. E eu entrei na Força Jovem, comecei a trabalhar, comecei a evangelizar. Como eu estava sempre fazendo trabalho, evangelizando, levando jovens para a igreja, estava sempre à disposição, sempre trabalhando, o pastor ele perguntou se eu queria fazer a obra de Deus e eu falei que queria. Mas mesmo depois de ter sido levantada obreira, eu sabia que eu não tinha o Espírito Santo. Porque as atitudes que eu tinha, elas me faziam ter certeza disso. Eu era uma pessoa que eu tinha medo de morrer, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa que se eu fizesse alguma coisa e eu não recebesse o elogio dentro da igreja, eu ficava chateada, eu ficava frustrada. Eu era casada na época e o meu ex-marido ficou desempregado. Então eu tinha que sustentar a casa sozinha. Então eu arrumei um emprego, eu saía às 6 horas da manhã de casa, mas eu não tinha hora para voltar. Por conta disso, eu acabei me esfriando, tanto na obra, para fazer a obra de Deus, como dentro de casa também, como mãe, como esposa, porque eu só tive tempo para o trabalho, eu não tinha tempo para mais nada. Então, quando eu colocava o uniforme, era aquela coisa automática, era no mecânico mesmo. Por conta desse trabalho, eu acabei me envolvendo com outros homens. Eu tive relacionamentos com homens casados. Mesmo estando nessa condição, eu ainda colocava o uniforme. O uniforme era uma forma de eu me esconder, de eu esconder realmente quem eu era. Então eu colocava o uniforme, ia trabalhar nas reuniões, mas eu sabia quem eu era. Eu sabia da vida que eu levava quando eu não estava dentro da igreja. Que eu ficava saindo com esses homens, me prostituindo com eles, não sendo mais aquela mãe dedicada que eu era, cuidando dos meus filhos, deixando o meu marido sozinho para estar no mundo, para estar com outros homens. E o uniforme era aquilo que me dava essa proteção, porque quem olhava para mim não acreditava, nem imaginava que eu fazia aquilo. Porque eu estava ali presente, eu estava ali nas reuniões, o pastor me via, as pessoas me viam, mas só Deus sabia também o que eu estava fazendo.
por algumas vezes eu até tive vontade de procurar o pastor, a esposa de pastor e contar para eles, mas eu tinha muita vergonha de saber que eu tinha essa vida dupla, que eu era uma coisa dentro da igreja, era atenciosa, orientava as pessoas, mas eu fazia tudo o contrário do que eu estava orientando. Depois de um tempo nessa situação, chegando tarde em casa, um dia de manhã o meu ex-marido me acordou e ele me pediu uma posição. Ele falou para mim, você vai escolher agora, ou você larga esse serviço e você se torna aquela mulher que eu tinha me casado, ou a gente vai se separar agora. Eu falei para ele que se ele arrumasse um emprego que fosse digno, que e desse para me sustentar e sustentar os meus filhos, que eu largaria. Mas se ele não fosse responsável para assumir essa responsabilidade, que ele arrumasse as coisas dele e fosse embora. E foi o que ele fez. Só que como eu estava de obreiro, eu tinha que chegar para o pastor e contar para ele o que estava acontecendo. Só que eu não falei a verdade. Eu falei o que me convinha. Ele falou, vai buscar, luta pelo seu casamento, quando você estiver bem, você volta. Eu senti um peso saindo das minhas costas. Com 15 dias, eu saí da igreja. No mundo, eu comecei a conhecer a bebida, que até então eu não conhecia. Comecei a me envolver com amizades, comecei a frequentar bailes funk. Não bastou só eu estar nessa vida. Eu comecei a levar meus filhos também junto comigo. Na época, eles eram adolescentes. E muitas das vezes, elas me traziam para casa carregada, de tão alcoolizada que eu estava. O vazio que eu tinha era tão grande. Tentei vários relacionamentos procurando ser feliz, tentando achar algo ou alguém que preenchesse aquele vazio que eu tinha. E foram 5 anos nessa vida, buscando encontrar uma paz que eu nunca tive. A minha mãe vendo tudo isso, acompanhando tudo isso, ela me chamou para ir numa vigília. Ela falou para mim, Elaine, vamos comigo nessa vigília? E eu não queria ir. Eu não tive vontade de ir quando ela me chamou. Mas uma palavra que ela disse me fez despertar. Ela falou assim, Elaine, pode ser a sua última chance. Então aquilo que criou dentro de mim um medo. Aquele medo que eu tinha de morrer, lá no começo, voltou de novo. Então por medo eu fui. Eu estava ali sem entender nada, falando o que eu estou fazendo aqui. Porque eu já sabia quem eu era, sabia o que eu tinha feito, sabia que eu já tinha sido obreira, então eu não entendia. Eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? Até que o bispo ele pegou e falou que Deus não tinha se esquecido de mim. E aí ali eu vi uma luz no final do túnel. Falei, não, tem jeito para mim. E foi ali que eu comecei a voltar. Comecei a fazer as correntes, me libertei, tive o meu encontro com Deus. O pastor tinha falado que a gente ia se encontrar com um noivo. Então a gente tinha que ir como se fosse para um casamento. Eu lembro que naquele dia eu procurei a melhor roupa. Eu lembro que eu saí para comprar, porque eu olhava para o meu guarda-roupa, não tinha ainda a melhor roupa. Eu me preparei aquele dia, eu jejuei. Eu passei o dia todo em espírito, falando, meu Deus, hoje eu vou te encontrar. Hoje eu não vou sair de lá sem o Espírito Santo. Quando o pastor começou a buscar, aquela mesma voz que o bispo tinha falado que Deus não tinha se esquecido de mim, aquela mesma voz falou assim, filha, eu nunca te rejeitei. Eu não merecia, mas ele foi tão misericordioso comigo. Todo mundo, sabe? Todo mundo tinha me virado as costas, ninguém acreditava mais em mim. Eu era um caso perdido. Mas Jesus, ele falou, você não é um caso perdido para mim. E foi tão perfeito, foi tão maravilhoso que nada tirava aquilo de dentro de mim, aquela certeza, nada. Não tinha problema, não tinha vida financeira, não tinha vida sentimental, não tinha nada que tirasse aquela certeza de dentro de mim. Por isso que eu falo, hoje eu posso fazer o que for, não tem nada que eu faça que retribua o que Jesus fez por mim. Hoje, fazem 5 anos que eu estou fazendo a obra de Deus. E hoje não é mais aparência, hoje de fato eu faço a obra de Deus. Sirvo pelo simples fato de saber que Ele é o meu Senhor. E como meu Senhor, eu sou serva dEle hoje.
obreiro, colaborador, evangelista, aprenda com o erro da Elaine. Não espere ser reconhecido pelo que você faz, mesmo porque o que nós fazemos, não fazemos para os homens ver, ou reconhecer, ou aplaudir. Nós o fazemos para Deus. Veja que ela sabia que não tinha o Espírito Santo, pois ela tinha medo de morrer, era nervosa e ficava chateada quando fazia algo bom na igreja e não recebia elogios. Quer dizer, o tempo foi passando e ela foi esfriando. Por que ela esfriou? Porque ela nunca foi quente, ela era morna. Ela era morna. Por isso, não espere reconhecimento nem aplausos de homens, porque a nossa recompensa vem de Deus. Se esperamos a recompensa dos homens, então, sendo recompensados pelos homens, não seremos recompensados por Deus. Com certeza, o Senhor Jesus disse isso. Ele falou que se a gente espera a recompensa dos homens e os homens nos recompensam, então Deus não precisará nos conceder nenhum galardão. E essa recompensa dos homens, ela decepciona, ela frustra, porque ela é limitada, mas a honra de Deus, ela é eterna, ela é celestial, que é aquela riqueza, aquele tesouro que o bispo Irlan falava minutos atrás, respondendo aquela pergunta, né? Como acumular tesouro nos céus? Bem, vamos à nossa central de atendimento, falar com o pastor Cadu, que está ali com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores aqui do templo, à sua inteira disposição, através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Por favor, Cadu. À disposição e sem limites para resgatar, não apenas para enviar o resgate, como também para receber as dúvidas dessa pessoa. Inclusive, bispo, chegou até nós pelo WhatsApp a seguinte pergunta: bispo, boa noite. O que eu faço para perder o medo de me lançar na fogueira santa? Essa pergunta, ela chegou vinda da Márcia, que é lá de Porto Alegre. Ô Márcia, você não tem que participar da fogueira santa. Ninguém é obrigado a participar da fogueira santa. A fogueira santa é uma oportunidade, 2 vezes ao ano, dada pelo próprio Deus, onde você e eu temos a oportunidade de materializar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência a Deus, sacrificando aquilo que Ele vai nos revelar, aquilo que Ele vai nos pedir. Quando Deus pede um sacrifício, é verdade que isso dói e às vezes causa até um frio, né, na barriga, e para outras pessoas, a exemplo seu, né, até medo. Mas você não é obrigada a participar, Deus não castiga, você não vai ser condenada, jamais. E se você tem medo de participar, é porque você não está na fé. É porque não lhe foi revelado a fé. Porque quando a fé nos é revelada, quer dizer, quando Deus nos empresta a fé para fazer algo, Ele nos dá coragem também. Juntamente com a fé, que é a certeza, vem uma coragem, vem uma disposição, vem uma revolta. Pelo menos as experiências que eu tive quando sacrifiquei foi essa. Veio a fé, a certeza, veio uma coragem, veio uma revolta e veio uma disposição. E não medo. Medo não. Então, saiba que se você não foi revelado, esse medo não será superado. Se você, sim, teve a fé revelada, este medo será superado e você irá para o altar sacrificando não o que você quer, não o que você acha, não o que você deseja, mas o que Deus vai lhe revelar no seu íntimo, no seu coração, que realmente você deve sacrificar. Nós vamos agora a uma mensagem, a um trecho, uma partezinha, né, da vigília do fogo abrasador aqui com o Bispo Macedo, que foi transmitido diretamente do Templo de Salomão. Vamos acompanhar. Eu prego o Evangelho não por uma promoção pessoal, não por um sucesso pessoal, não por um interesse pessoal. Eu tenho pregado o Evangelho para passar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado, só isso. O que eu falo para vocês, o faço
tentando dar para vocês aquilo que Deus me deu. Porque quando você vem na Igreja Universal do Reino de Deus, o que nós ensinamos é a fé. A fé é o que nos liga com Deus. A fé é o que nos liga com Deus. Então, quando nós começamos bem lá do baixo. Não tivemos nenhuma ajuda de quem quer que seja. Pelo contrário, só encontramos dificuldade. Só encontramos pessoas que desacreditavam da gente. E quando Ele arrancou o meu pecado, o peso que eu carregava dentro de mim, Ele arrancou os meus complexos de inferioridade. Ele me arrancou as minhas fraquezas. Ele arrancou as minhas dúvidas. Ele arrancou tudo que não prestava dentro de mim. Por que ainda não recebi o Espírito Santo? O que significa nascer de novo? É preciso falar. Qual é o papel dele em nossas vidas? Nesta quarta-feira, 25 de novembro, na Escola da Fé Inteligente, uma série inédita irá esclarecer todas as suas dúvidas com respeito ao bem mais importante que há na Terra, o Espírito Santo. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nesta quarta-feira, então, o Bispo Macedo estará dando início a esse estudo sobre o Espírito Santo, respondendo as perguntas concernentes à pessoa do Espírito Santo, a importância do batismo com o Espírito Santo, o porquê do Espírito Santo na vida do cristão. Aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 605, no Brás, na zona leste de São Paulo, a 5 minutos da Marginal Tietê. Caso você precise de mais informações, você pode ligar para a nossa central de atendimento agora. O pastor Cadu, do Força Jovem Universal aqui do Templo de Salomão, está aí com a equipe de auxiliares, de levitas e esposas de pastores à sua inteira disposição na central de atendimento. Repare, meu amigo, minha amiga, diante do que a gente acabou de ouvir, que independentemente do seu aspecto físico, das suas limitações, tenha sido você uma pessoa formada, rejeitado, maltratada, traumatizado ou até abusado emocionalmente, sexualmente, verbalmente, não importa, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito Santo, Bispo Ilan, Deus nos transforma de criaturas problemáticas, inseguras, complexadas, em soldados do exército do Altíssimo. Filhos do Deus vivo, a gente passa a ter o DNA desse Deus, do Senhor dos Exércitos. Então, tudo se torna possível para este que tem o Espírito Santo. Bem, diante de tudo que foi falado, não esqueça de nenhuma palavra. Nós vamos agora à mensagem do Bispo Macedo e no programa eu estaria orando por todos vocês. Inclusive, eu queria que você, obreiro colaborador, evangelista, membro da Igreja Universal, convidasse alguém que está aflito, que está desesperado, que inclusive está doente, para que ele participasse da oração comigo aqui, de joelhos, desde o Templo de Salomão, logo a seguir a mensagem do Bispo Macedo. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Bispo Ilan, muito obrigado. Obrigado, Bispo. Quero agradecer também ao pastor Cadu aí na Central de Atendimento pela sua participação. Nos veremos na IURD ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.